Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Byron Emiliano aqui e hoje eu vim trazer esse vídeo com vários exemplos de correção de redação de alguns dos meus alunos, tá bom? Então vou mostrar um exemplo aqui para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, tá? O exemplo também para o cargo de agente da Polícia Federal e também da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal para o cargo de advogado, beleza? Então confira o vídeo até o final, se inscreva no canal, se você quiser também ter a sua redação corrigida e conhecer o meu programa de mentoria, basta me enviar o e-mail, tá? Tá aqui embaixo. E também, ou também direto pelo Instagram, com o meu direct, tá bom? Então é isso aí, pessoal, curta o vídeo, se inscreva, um abraço. Redação, Leonardo tá voando aí, estudando aí para o ITA, tem dúvida que vai passar não, Leonardo, muito bom. Vamos lá, qual o papel do jovem na sociedade contemporânea? Excelente tema. Tá? O título já ficou muito bom, Futuro da Humanidade, com certeza o papel do jovem é o futuro da humanidade, então acertou muito bem no título. Tá? Em relação ao texto, pouquíssimos detalhes para não tirar uma nota 10, tá bom? Uso dos conectores, vamos lá, nesse prisma, em face disso, nesse aspecto, por conta de, nesse contexto, por meio de, pois, dessa forma, além disso, a fim de, nesse sentido, com a finalidade, portanto, em suma e dessa maneira. Beleza, então conforme eu já tenho te orientado há muito tempo, sem repetição aqui nessas expressões, nos conectores, então ficou perfeito. O que a gente teve aqui um pouquinho mais ao final? Algumas repetições, tá bom? E aí eu queria comentar isso com você, por exemplo, você colocou aqui fundamental, Então é fundamental entender que um dos papéis do jovem é buscar inovação governamentais. E aqui embaixo de novo, é fundamental. Então coloca imprescindível, É mistério, é importante, é relevante mencionar, enfim. Tá bom? Então evitar essa repetição. E aqui depois no final também na conclusão você colocou buscar soluções para a importante crise trabalhista. Aí dessa maneira o jovem se mostra um importante pilar para o desenvolvimento da humanidade. Tá bom? Então não use essas repetições. E aqui um pouco mais em cima, tá? No segundo parágrafo, você colocou a classe político brasileira. Se você tivesse colocado político brasileira no sentido com hífen, Tipo a classe político brasileira, aí beleza, mas como você colocou sem, então a classe política brasileira sempre age da mesma forma, Tanto que está em a classe, então tá no feminino, beleza? Tirando isso, o texto está realmente muito bom, vou proceder aqui com a leitura, tá bom? Então vamos lá, futuro da humanidade. Estabelecidos como prioridade pela ONU, a inovação e desenvolvimento político por meio dos jovens, olha só, acabei de verificar aqui mais uma repetição. Eu vi que eu tinha visto aqui. Esse por meio, você já tinha utilizado ele aqui, tá vendo? Então, mais essa repetiçãozinha aqui. Não vou deixar aqui, só vou colocar aqui evitar repetição. Então a gente usa por meio de, através de, por, ou pelo, pela, enfim, ou por conta de. Então, tentar repetição. Tá bom? Só ficar esperto com isso aqui, não é um problema tão grave, então usou aqui. Então, por meio dos jovens, são práticas que destacam como símbolo de pensamento ao longo prazo. Nesse prisma, os problemas vivenciados no século XXI, como a crise político-social e a crise trabalhista, já são empecilhos com grande engajamento jovem para resolvê-los. Em face disso, é essencial conhecer a importância do jovem na sociedade atual, buscando uma solução para os problemas do futuro. Nesse aspecto, o pensador brasileiro não sei se é Raimundo Faoro, em seu trabalho Os Donos do Poder, ressalta que apesar das trocas dos cargos políticos por conta das votações e pela passagem do tempo, a classe política brasileira sempre age da mesma forma. Qual é? Utilizando o poder do cargo para benefício próprio. Nesse contexto, o patente desinteresse dos jovens na política, verificado pela pouca presença de jovens no Congresso e em cargos administrativos, contribui para a perpetuação do pensamento de Faoro, pois viabiliza que os políticos proponham sucessores para os seus cargos, por meio de apoio eleitoral. Dessa forma, a parcela jovem da sociedade tem a importante tarefa de renovar o cenário político, a fim de romper com os maus costumes consagrados. Excelente, perfeito. Além disso, parafraseando Yuval Harari, acho que é isso, a automação criará uma geração de inúteis. O escritor israelense revela que, pelas evoluções tecnológicas, uma grande parcela dos empregos relacionados com o processo industrial vão desaparecer, criando um abismo entre as oportunidades de emprego e a quantidade de pessoas prontas para trabalhar. Nesse sentido, é fundamental entender que um dos papéis do jovem
do jovem, né, é buscar inovação governamentais e administrativas com a finalidade de impedir um agravamento no sistema trabalhista. Excelente. Portanto, visando a um futuro mais próspero e consistente, é fundamental aqui, né, vou colocar imprescindível, conhecer o papel do jovem na sociedade contemporânea. Em suma, a classe jovem da atualidade tem um fundamental, olha só, cara, nem tinha percebido esse outro fundamental aqui. A conclusão matou, mais um fundamental aqui. Terceiro fundamental. Tá vendo? Às vezes a gente não percebe, né? Então, tem o fundamental papel de renovar o sistema político e buscar soluções para a importante crise trabalhista. Dessa maneira, o jovem se mostra um importante pilar para o desenvolvimento da humanidade, beleza? Então é isso. Parabéns, Leonardo. Tamo junto. Vamos evoluir aí. Valeu, um abraço. Para mais uma correção de redação, então dessa vez, redação que caiu neste último domingo, dia 23 de maio, né, na prova da Polícia Federal, para o cargo de agente. Então a prova pediu o seguinte: a atuação da Polícia Federal é garantindo os direitos e das garantias fundamentais, né? Então, basicamente foram 3 perguntinhas, conforme a gente já vinha treinando, né? Colocar aí uma resposta por cada parágrafo, fazer uma introdução antes, uma conclusão depois, retomando tudo e tá tudo certo. Então pediu o papel da polícia na garantia do direito da segurança pública, observância dos direitos previstos na Constituição Federal, como garantia da validade dos atos praticados pela polícia, e o desempenho da função policial federal e o respeito, né, aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Tá? Então, vamos lá, o texto aqui, né, ficou excelente, muito bom, né, conforme a gente estava treinando, né, texto bem tranquilo. A letra ficou ok, tá bom? Em relação aos conectores, você não repetiu nenhum, então colocamos aqui, atualmente no Brasil, nesse sentido, no que diz respeito a, além disso, tais como, bem como, em relação a, como por exemplo, a fim de, ademais, consequentemente, por fim, além do mais, assim como e como consequência, né? Então, a gente já vinha treinando, deu tudo certo, né? Qual foram as únicas repetições aqui que você acabou cometendo, né? Foi o verbo possuir muitas vezes. Então, atualmente no Brasil, a Constituição Federal determina que a Polícia Federal possui o objetivo de investigar, né, as infrações penais que vão de encontro à União. Nesse sentido, vai destacar que a PF possui o fim de resguardar. Então, aqui você poderia trocar esse possui o fim de resguardar por deve, né? Ficaria, nesse sentido, vale destacar que a Polícia Federal deve resguardar e proteger a sociedade e a soberania nacional. Beleza? Então aqui teria resolvido esse problema aqui. Beleza? Assim, de forma geral, né, não temos outros erros, nem de concordância, nem crase, nem nada, né? Já vinha treinando há bastante tempo. Então deu tudo certo aí. Só vou terminar de ler aqui, né, para a gente compartilhar com as demais pessoas. Então, no que diz respeito ao papel da polícia, tem-se que os órgãos de segurança pública são imprescindíveis para a manutenção da ordem pública. Além disso, os entes elencados na Constituição Federal podem ser divididos em 2 grupos, tais como a Polícia Administrativa, a qual faz o policiamento preventivo e ostensivo, bem como a Polícia Judiciária, a qual está vinculada a reprimir, por meio das investigações, os crimes já cometidos. Em relação à observância dos direitos previstos na Constituição Federal, compreende-se que as forças policiais devem assegurar os princípios constitucionais, como, por exemplo, o da legalidade e o da impessoalidade, a fim de que os atos praticados por eles sejam lícitos. Ademais, a Constituição Federal estabelece que a segurança pública deve garantir a publicidade e a transparência de suas ações. Consequentemente, entende-se que os atos praticados pelos agentes estatais possuem o atributo administrativo da presunção da veracidade e da legitimidade. Excelente. Por fim, entende-se que a Polícia Federal possui a finalidade de combater os delitos que repercutem internacionalmente. Além do mais, ao confrontar tais crimes, a Polícia Federal está garantida a dignidade da pessoa humana, assim como os princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como consequência, a Polícia Federal está protegendo os princípios internacionais que o Brasil se propôs a defender. É isso aí, então, muito parabéns aí, né, pela redação. A gente treinou e chegou lá no dia da prova, deu tudo certo. Agora vamos só aguardar o resultado. É isso aí, pessoal, grande abraço, valeu! Vamos para mais uma correção de redação, então dessa vez o tema agrotóxico, remédio ou veneno, tá bom? Então, de forma geral, a redação ficou muito boa, a letra tá bonita, a organização dos parágrafos também, tá bom? Então, aquela redação básica, né? Introdução apontou o problema de um lado, problema do outro, né? Dois pontos aí relevantes, né? Importantes sobre o agrotóxico, né? Mais ou menos ponto positivo e ponto negativo. E usou praticamente aí mais de 90% das linhas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa sobre os conectores, né? Conectores estão
né, conectores e algumas expressões atualmente por conta de um lado, pois, portanto, em contraposição, por exemplo, além disso, como e também diante do exposto e logo, tá? Beleza. A única coisa que você repetiu aqui foi o por conta, né? Você usou por conta da relevância e lá embaixo colocou por conta de diversos, né? E aqui eu sugeri para você substituir por devido a, tá bom? Então vamos lá. Primeiro parágrafo praticamente não tem muita coisa, mais uma vírgula. O agronegócio é um elemento químico utilizado para o crescimento acelerado das lavouras e para a diminuição das pestes que atacam as plantações. Ponto. Atualmente, vírgula, aqui faltou a vírgula, tem se questionado a respeito do seu impacto perante a sociedade. Por conta da relevância do assunto, faz-se necessário debater alguns aspectos importantes. Beleza, perfeito, tá? Bom, de um lado estão os ruralistas que estão favoráveis aos pesticidas, pois, vírgula, vai fazer uma explicação, coloca o pois e o vírgula, tá bom? Então, pois, alegam que se não forem aplicados na agricultura, não haverá possibilidade de fornecimento de alimento suficiente para a população e desenvolvimento do agronegócio. Portanto, tá vendo a vírgula aqui, ó? Portanto, vírgula, que você acertou. Para esse grupo, o agrotóxico é um remédio imprescindível. Excelente. Em contraposição estão os ambientalistas, que apresentam argumentos contrários aos acima. Não coloca acima, porque assim, acima que tanto? No primeiro parágrafo, na linha acima. Então coloca os citados anteriormente, beleza? Mas só citados está tranquilo. E comprovam se tratar de um verdadeiro veneno. Esse fato se dá, aí que por conta de, aí que eu te dei a sugestão para substituir. Esse fato se dá devido a diversos problemas detectados, vírgula, principalmente em regiões que fazem o seu uso, tá? Coloca essa vírgula aqui. Por exemplo, aí você colocou, houve um aumento de pessoas com câncer, Alzheimer e infertilidade. Aqui você já vai dizer o exemplo, então acho que não precisa do verbo houve, né? Então coloca assim, ó, por exemplo, o aumento, que é o fato, né? Qual que é o fato? Né? O aumento de pessoas com câncer, Alzheimer e infertilidade, advindos, aqui eu acho que você tem que acrescentar isso, advindos de uma alimentação com produtos tratados com agrotóxico, tá bom? Só para deixar bem claro, eu sei que isso está meio implícito, mas tem que deixar cada vez mais claro aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você quer dizer. Aí, além disso, né, a morte de animais que ajudam a manter o ecossistema equilibrado. Aqui, novamente, né, eu colocaria o seguinte, eu tiraria esse A, da mesma forma como eu tirei o houve lá, além disso, o uso desses compostos químicos causam a morte de animais que ajudam a manter o ecossistema equilibrado, beleza? Só para deixar bem claro isso daí. E aqui a gente está sempre, né, você chamou de pesticida, de agrotóxico, né, compostos químicos, isso para a gente ir sempre variando, né, e não repetir, não ficar um texto repetitivo, né, como abelhas. E também por gerarem poluição, né, do solo e da água naquele local. Diante do exposto, pode-se constatar que, apesar do desenvolvimento agrícola ter seu papel de importância, o uso desenfreado de tal produto, aí olha só, aqui quando você fala assim tal produto ou tal alguma coisa, é porque você acabou de comentar sobre ele anteriormente. Isso eu digo assim nesse mesmo parágrafo que você não comentou. Então eu acho melhor você retomar o agrotóxico, né? Porque aqui na introdução você comenta por dele e na conclusão também a gente retoma o que a gente comentou lá na introdução. Então coloca agrotóxico mesmo. O uso desenfreado de agrotóxicos pode gerar consequência irreversível na vida. Olha só, consequência irreversível na vida, tá? Cuidado com o seu M, que parece um M, mas é um N. E aqui às vezes ficaria até melhor colocar isso aqui em... Como é que fala? No plural, consequências irreversíveis. Tá? Porque são mais de uma, né? Então vou colocar aqui, irreversíveis. Consequências irreversíveis. Peraí. Na vida de quem está fazendo o seu consumo. Logo, para a redução do problema, é indispensável que se fortaleça e valorize o crescimento de produtos orgânicos. Aqui, ó, o crescimento do agronegócio com produtos orgânicos. Porque se você for parar para pensar, né, até tem produtos orgânicos e tudo, mas eles são feitos em baixa escala, vamos dizer assim. Então, o agronegócio de forma geral, né, em grande escala, em grandes lavouras, que deveriam também se preocupar com produtos orgânicos. Tá bom? Então é isso aí, parabéns pela redação, tamo junto, qualquer dúvida, só avisar. Valeu!